Pessoal, nós estamos muito felizes por um projeto que já nasce grande. Nós estamos aqui com a Aline, que é diretora do Esquinão, e vai estar com a gente conversando um pouquinho, falando um pouco da empresa e também um pouco do contexto da nossa cidade. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Diogo. Obrigada pela oportunidade, de falar um pouquinho do Esquinão, em colaborar com vocês com esse trabalho, e nós que temos que agradecer. Então vamos lá. Aline, você pode falar um pouquinho sobre você? Olha, sim, eu sou a Aline, eu sou a caçula de 7 irmãos. Hoje eu estou à frente, na administração do supermercado Esquinão, junto com o meu irmão. Trabalho em supermercado desde sempre, desde criança, desde que eu me entendo por gente. Eu trabalho em supermercado, gosto muito do que eu faço e estou aqui à frente, da empresa, em constante crescimento, pela empresa, pelos funcionários, pela cidade. E essa é a Aline. Que bom. Aline, vamos lá. Você pode falar um pouquinho da origem e da história da empresa para a gente? Acho que falar de origem, da origem do Esquinão, acho que não tem como não falar do meu pai. A empresa mesmo se iniciou, tem 46 anos. Meu pai iniciou, acho que como todo comerciante, raiz, aquele comerciante antigo, que iniciou numa lojinha pequena de 12 metros quadrados, vendendo o básico, comprando o básico e aos poucos desenvolvendo, Então, meu pai iniciou dessa forma, num espaço muito pequeno, e aos poucos ele foi ampliando, Ele aumentou o espaço, comprou um espaço maior, e aí fomos para a segunda loja, para a terceira, para a quinta. E hoje o Esquinão está com 18 lojas na cidade e na região. Então, acho que a nossa origem, o nosso início, não tem como falar ele sem falar do início do meu pai. E eu tenho isso como referência porque a gente estava lá, assim, meus irmãos, a gente sempre junto com o meu pai, ajudando e trabalhando com ele. Uhum. Vocês acompanharam toda essa história aí. Aprenderam bastante aí com seu pai, né? Sim, acaba, Diogo, que acho que como todo comerciante, aquele início difícil, meu pai, a gente era o apoio para o meu pai, no sentido de cada irmão atuava. Então a gente aprendeu desde o básico, desde o início mesmo com meu pai, no atendimento. Acho que todos esses clientes antigos, do Esquinão hoje lembram da gente, todo mundo, eu lembro de você pequenininho, eu lembro de você atendendo no caixa, seu irmão que levava entrega na minha casa, seu irmão que me atendia no balcão. Então, assim, o nosso início foi muito, eu tenho muito essa referência, sabe, de estar lá sempre, atuando no balcão, no básico, aprendendo um pouquinho de cada coisa, aprendendo um pouco de tudo. E acho que isso, assim, é muito importante para a gente. Acho que é uma referência, você saber um pouquinho de tudo, até para você poder cobrar, você consegue ter uma visão melhor, do seu negócio, o que dá certo, o que não dá, o que pode, o que não pode, você se coloca no lugar do outro. Acho que esse início, acho que todo comerciante passou por isso, aquele perrengue mesmo, aquela correria, faz de tudo um pouco, tá no caixa, já fiz entrega, o motorista faltou, você vai para entrega, é assim, Acho que isso é muito fortalecedor, sabe? Acho que isso nos prepara muito, nos fortalece muito, acho que isso é muito importante. Que legal. E é interessante o que você está falando também, até pela proximidade que traz com o cliente, O Esquinão, nesse caso aí, pelo que você está falando, ele cresceu com quem está à frente da empresa hoje, diretamente em contato com o cliente, E isso é importante, porque a gente tanto se coloca, sabe o papel do funcionário, sabe as dificuldades do funcionário, porque a gente passou por isso, e também do cliente, Aquele sabe as dificuldades, sabe as necessidades, porque a gente teve esse corpo a corpo mesmo, sabe? Acho que isso é um diferencial, acho que muito importante. Acho que todo mundo, que está no comércio, qualquer empresário hoje tem
lembra disso, passou por isso, acho que isso é muito importante. Uhum. Ótimo, bem legal. E na família, né, além dos irmãos e do pai, né, que estiveram à frente da história do Esquinão, tem outros empreendedores também? Vocês tiveram alguma referência familiar? Sim, Diogo, eu iniciei te falando sobre o meu pai, né, mas o meu avô, ele iniciou lá atrás, eles vieram da roça, né, daquela região do Morro Grande, e meu avô também, todo mundo que fala em Alcendino, né, todo mundo lembra, os antigos, eu passava, o ônibus acho que passava por lá, meu avô atendia essa região do Elvas toda, atendia a região do Morro Grande toda, então meu avô também era uma referência, eles não era mercearia, não era supermercado igual hoje, mas era a venda, né, a venda do Alcendino. Então, a gente tem essa referência e acabou que o meu pai, os irmãos do meu pai, eles foram seguindo muito para o lado do comércio, né, que veio essa referência justamente do meu avô. Ah, que legal. Ótimo, Aline. E assim, além da Aline, quem que a gente pode falar que está à frente do Esquinão hoje em dia? São os irmãos? O pai ainda toma decisões? Como que está aí? Olha, Diogo, nós temos um passo muito importante na empresa, acho que todo mundo que tem uma empresa familiar passa por isso, que todo mundo, né, todos os irmãos assim, muito envolvidos no trabalho, né, todos gostam muito, só que chegou um momento em que é um grande desafio também, que é o quê? A empresa foi crescendo e parece assim, a empresa está crescendo, precisa de mais donos, mais olhos, né, dentro da empresa, e acaba que torna ali também um desafio, porque acaba que, mesmo todos os meus irmãos também sendo muito competentes, todos eles lá em casa, graças a Deus, acho que tem essa linha empreendedora, né, mas acaba que chegou um ponto em que todo mundo, muita gente para direcionar, muita gente para cobrar, isso acaba que vira ali um problema também na empresa, porque qual linha de raciocínio vai seguir? Então, assim, um gosta, um quer uma loja com perfil, um gosta de muito, não que tenha ali o que é o certo, o que é errado, mas acaba que é uma grande dificuldade. Qual linha seguir? O que o Rogério prefere, o que o Fábio prefere, o que o Paulo prefere, aí acaba que isso torna ali um dificultador também. Porque acaba que os funcionários, a gerência, eles ficam ali sem o norte. E a empresa fica sem uma identificação também. Entendeu? Então, é muito importante a empresa ter uma identificação. O que a empresa quer? A gente quer o quê? Quer volume, quer um marketing muito pesado, quer a loja extremamente organizada ou quer uma loja com muito mais volume. Então, acaba que não perde ali uma referência. Então, a gente chegou num ponto, né, em comum acordo entre os 6, né, meus irmãos, em que a gente precisaria ali ter um norte, né? E foi tudo assim muito pacífico, graças a Deus, que também acredito que seja um grande desafio nas famílias, nas empresas, né, na empresa familiar. E foi muito assim natural também, sabe? Então, acabou que a gente decidiu por eu e o Rogério seguir, meu irmão. Então, a gente está à frente da empresa hoje. Nossos irmãos, eles são sócios, são donos, acaba que nos apoiam muito, assim, numa consultoria, numa ideia. Às vezes, eu e o Rogério estão com alguma dificuldade grande, que eu tenho um irmão que tem uma habilidade muito grande para aquilo, a gente pede ele um apoio, mas hoje a referência da empresa é eu e o Rogério. E isso é muito importante, porque acho que qualquer negócio tem que ter uma referência. Tem que ter um posicionamento, tem que ter um norte, né? E acho que isso foi uma decisão muito assertiva nossa. O que poderia ser muito assim desafiador falar sobre isso, porque é delicado, é família, acho que foi um acerto muito grande nosso, né? E acho que foi um pontapé muito importante para o Esquinão. E os resultados que o Esquinão vem tendo, né, de expansão, tudo, demonstram que as decisões foram acertadas, sim. né? Eu acho que a gente, até pela nossa origem, né, que é uma origem simples, né, de referência do meu pai, quem conhece sabe, mesmo com toda essa simplicidade, eu acho que a gente é muito evoluído nesse sentido, sabe? Eu acho que tem que ter evolução.
A gente tem que se incomodar com mudança. Não é bom, não é fácil algumas coisas. A gente sabe que não é, mas acho que por mais que doa algumas decisões, acho que são necessárias. E acho que fez muita diferença para a gente essas mudanças dentro da empresa. Acho que é muito nesse sentido. A empresa tem que ter uma referência, sabe? Bem legal. E você está falando, eu estou lembrando aqui de uma fala do meu avô, né? Eu não cheguei a conhecer ele, mas meu pai conta que ele falava: ande à toa, mas não fique à toa. Ou seja, né? Ande, busque. Então, assim, né? Sai do comodismo, né? Busque coisas novas. E dentro disso, né? Já pegando esse gancho de fala de pai, fala de avô, qual que você acha que foi a função do seu pai nessa passagem, nessa sucessão da empresa? O que você acha que ele ajudou? O que você acha que algum comportamento dele que ajudou para que esse processo acontecesse de maneira tão eficiente, igual a gente percebe? Eu acho, Diogo, o meu pai, né, mesmo em toda a simplicidade dele, o meu pai, ele sempre... Um papel muito importante do meu pai para a gente, acho que é muito aquela questão assim, da segurança e do respeito. Nós demos continuidade ao negócio, eu e meus irmãos, mas tem ali uma segurança, acho que de saber que meu pai é aquela pessoa que mesmo nos bastidores está ali torcendo, rezando pela gente mesmo, sabe? Porque às vezes a gente nessa correria do dia a dia, a gente preocupa muito com números, com resultados, né? E saber que nossos pais estão ali nos bastidores, rezando mesmo, porque às vezes aquela palavra de conforto, né, que meu pai fala, às vezes, olha, fui no Santíssimo, eu coloquei vocês, o negócio de vocês, olha, eu tenho pedido muito a Deus por vocês, acho que isso dá aquela segurança, sabe? Porque a gente entra muito no automático, né? Naquela correria, números, loja, nossa, o resultado, a meta que a gente tem que bater e de saber que ali por trás tem aquela segurança, né? Acho que isso traz a gente também de novo para aquele aconchego, para aquela tranquilidade, né? Acho que isso é muito importante, a gente se sentir seguro. Que ótimo, ótimo. E seu pai ainda atua na empresa? Tem alguma função? Como que está esse... Então, o meu pai, lá atrás, quando a gente deu continuidade nos negócios, a gente tinha aquela crença, né? Acho que isso até serve, né, de alerta. A gente tinha aquela crença assim, olha, nossa, meu pai trabalhou a vida inteira, meu pai entregou leite, meu pai entregou pão, agora meu pai vai aposentar, vai descansar. Ele estava com 50 e poucos anos. Mas só que a gente esqueceu que meu pai não foi acostumado a não trabalhar, né? Acho que serve até de alerta para a gente, que todo mundo, eu vou aposentar, já trabalhei muito. E a gente esqueceu disso, a gente não se atentou, né? Que meu pai não foi acostumado a não trabalhar. E aí, de repente, meu pai começou a ficar assim, meio depressivo, porque ele ficava em casa à tarde, né? A gente falou assim, agora ele vai ficar à toa. E, de repente, meu pai foi ficando depressivo, foi se sentindo inútil. Ele dormia de tarde, então à noite perdia o sono. E aí a gente teve esse alerta, sabe? Ele mesmo, né, conversou comigo sobre isso. Eu falei assim, não, pai, nossa, porque a gente entra naquele automático, na correria. Eu falei assim, não, peraí, vamos voltar, né? E aí a gente viu, assim, conversei com ele, e ele ajuda muito as meninas da tesouraria de loja hoje, a fechamento de caixa, ele se ocupa muito com isso. E meu pai é muito responsável, muito sério para as coisas, ele leva tudo muito a sério. Então, assim, funciona muito bem, sabe? E acho que é um alerta para a gente, que a gente tem esse hábito, né? Não, agora eu vou ficar à toa. E o ficar à toa é um problema. Aí volta na frase, né, do meu avô, ande à toa, mas não fique à toa, né? Aline, e você pode falar um pouquinho pra gente sobre os planos do futuro do Esquinão? Olha, Diogo, no momento, a gente está muito preocupada mesmo com o presente, sabe? Porque com essa expansão toda que aconteceu nesses últimos tempos, a gente já esperava que a gente iria enfrentar grandes desafios dentro da empresa. E a gente está muito focado em acertar
esses pontos, né? Então, com essa expansão toda, você imagina uma empresa, ela dobrar o volume dela de movimentação toda, sabe? Então, assim, é um movimento muito grande. Então, o nosso foco é o presente, é a gente colocar a casa em ordem, é a gente organizar, justamente, a gente sabia que a gente ia enfrentar desafios com mão de obra, a questão da logística comercial nosso também seria muito afetada, a gente já esperava por isso, então a gente precisa abastecer as lojas, garantir o abastecimento, né, a reposição de mercadorias no tempo, então a gente está muito focado nisso, a gente está assim, trabalhando diariamente para acertar esses pontos. Para o futuro, Diogo, eu acho que isso que não, a gente está um processo de construção muito na parte humana, na parte assim, de cuidar dos nossos funcionários. Porque toda movimentação, hoje a gente trabalha muito para ter resultados, para ter números, para bater metas, né? Então, esse trabalho administrativo nosso está muito focado nisso, nos resultados, nos números. Só que os nossos próximos, a gente está nesse processo de construção e acho que vale muito para esse futuro, que é o quê? Com isso que não se torne uma empresa referência para nossos colaboradores e muito nesse sentido de cuidar dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, porque hoje eu entendo que a gente entra muito nesse automático, né, de resultados. Só que a gente tem que cuidar dessas pessoas. Então, a gente está nesse processo, acho que vai muito para esse futuro nosso, que é o quê? Garantir que eles tenham que a nossa empresa seja referência para eles trabalhar, porque eu entendo que esses funcionários, grande parte do tempo, eles estão dentro da empresa. E hoje as pessoas precisam de cuidados. A gente enfrenta aí diariamente funcionários com crise de ansiedade, a gente enfrenta diariamente funcionários que estão passando por problemas pessoais. Eu acho que nada mais justo, mais correto da nossa parte cuidar dessas pessoas. Então, acho que o nosso futuro está muito nesse sentido, sabe? De cuidar, de construir e dar essa segurança para eles. Hoje, isso que não, a gente está com alguns projetos internos nossos. A gente tem uma profissional dentro da empresa que está disponível para cuidar. Então, de uma forma muito prática, um funcionário que seja o açougueiro, que seja o gerente, que seja a operadora de caixa, se está passando por qualquer problema pessoal, esse funcionário tem acesso a um QR Code que fica nas lojas, ele tem acesso direto a esse QR Code, ele vai solicitar um atendimento. Então, a gente tem esse profissional que vai estar disponível para atender esse funcionário, ele está disponível para e dar essa segurança para esse funcionário, cuidar dele. E eu acho que a gente tem recebido muito retorno positivo, muito feedback positivo desses funcionários que solicitam por esse atendimento. A gente tem um projeto que chama Projeto Cuidar, que eu tenho muito carinho por ele, que justamente a gente desenvolveu, por quê? Tem muito funcionário afastado hoje, que está passando por tratamento oncológico, que teve um AVC. Agora, você imagina esse colaborador que ele é funcionário do Esquinão, ele saiu da empresa, foi afastado, ele não queria, né, sair da empresa, ele foi obrigado a ser afastado, ele recebe um diagnóstico de uma doença, ele se sente assim totalmente desamparado, né? Então, um momento muito, muito delicado, né? E aí até ele ser amparado, que a gente sabe que é burocrático, né? Até que o governo ampare ele financeiramente, a gente sabe que ele vai ficar sem chão, inseguro, com medo da doença, sensível. Então, hoje esse funcionário afastado, ele também pode solicitar e a empresa, a gente vai estar cuidando dele, dando uma assistência por um período. Uma cesta, não é uma cesta básica, porque hoje a cesta básica até um arroz, um feijão, um óleo básico mesmo. É uma cesta que, além do básico, ela tem ali um desodorante, ela tem um achocolatado, ela tem um frango, tem uma fruta, muito nesse sentido mesmo de cuidar. A gente tem também outro projeto, né, que a gente criou, que é um projeto também no sentido de cuidar das nossas gestantes, que hoje a empresa, como o Esquinão hoje tem 1.400 funcionários, então você imagina, a gente tem várias gestantes afastadas, a gente tem várias pessoas em tratamento de doença afastado, então a gente também dá essa atenção para elas. A gente tem uma profissional que vai até a loja,
acompanha junto com o gerente, junto com o encarregado daquela funcionária, certifica se ela está segura dentro da empresa, se ela está se alimentando bem, se ela tem uma cadeira de acordo disponível para ela sentar quando ela estiver cansada, se ela está bebendo água. Então, assim, é um cuidado que acho que ele vai muito nessa pergunta que você falou do futuro do Esquinão. Eu quero muito que a gente seja essa referência de empresa, que seja uma empresa legal de trabalhar, que seja uma empresa em que o funcionário se sinta acolhido. Então, acho que o nosso futuro, a gente está muito focado no presente, em organizar a empresa, por conta dessa expansão, e o futuro acho que está muito focado nisso, em que sejamos ali uma empresa referência, uma empresa que cuide dos nossos colaboradores. Que acho que não faz sentido nenhum para a gente ter os números, ter os resultados, muitos funcionários, venda, e essas pessoas não serem cuidadas. Eu acho que é muito focado nisso. Uhum. É bem legal, Aline. E para a gente, né, o público externo, né, é bem interessante conhecer esses valores da empresa, né, que acaba que conecta, né, a maneira de pensar, a maneira de buscar, de achar o que é certo, o que é errado, né? E realmente acho que E é muito verdadeiro isso, sabe, Diogo? Eu acho que pra gente, assim, que eu que estou à frente dessa área da empresa, eu acho que não faria sentido nenhum fazer algo por fazer. Eu acho que quando é feito realmente de verdade, com sentimento, em querer o bem dessas pessoas, acho que o resultado, ele vem, ele acontece, ele é verdadeiro, eu acho que isso faz muito sentido para a gente. Um resultado sólido, né? Sólido. Resultado que se posterga. E é interessante, né, dentro da história que você contou, da empresa que seu pai criou e passou para os filhos e tal, quando você constrói esses resultados sólidos, eles se postergam, né? Então, referencia muito a empresa para a gente que está de fora. Sim, e eu também, assim, a gente sente também nessa obrigação também em fazer algo pelas pessoas, porque acho que não faz sentido nenhum. A gente já é tão abençoado, né, em conseguir esse trabalho, da gente conseguir dar continuidade nesse trabalho do meu pai, em prosperar, e acho que não faria sentido nenhum para a gente ficar muito focado só nesses números, nesses resultados. Acho que a gente também tem que fazer algo em forma mesmo, né, de gratidão pelos nossos funcionários, pelos nossos clientes. Acho que isso faz muito sentido. Mas que ótimo. Aline, e você comentou um pouquinho, né, dentro da história da rede, né, sobre o início, né, que foi toda aquela correria, que seu pai fazia de tudo, e aí os filhos ajudavam, um no caixa, outro fazendo entrega, todo aquele contexto. E essa acaba sendo uma realidade da grande maioria dos nossos negócios, né, não só daqui da região de São João, mas, né, é uma realidade. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, desse contexto e o que a gente pode fazer para dar aquele passo a mais e conseguir sair dessa, vamos dizer, dessa briga de foice, assim. Eu acho, Diogo, acho que de todo o nosso histórico, né, o que eu tiro ali de proveito, que eu acho que serve como uma dica, eu acho que é necessário, sim, esses perrengues. Eu acho que é necessário para quem está começando, principalmente, tá lá no negócio, tem dia que vai ser puxado, você vai trabalhar muito além do normal. É necessário, acho que até para o nosso crescimento, você conhecer mais o seu negócio, eu acho que tem que ter ali um equilíbrio entre o controle, porque eu acho que o controle, a organização, ela é primordial. É o que eu sempre tenho como referência, lembrando do meu pai lá atrás. É justamente controlar a lâmpada que está acesa, aquela embalagem que está desperdiçando, é o freezer que está ligado sem ter mercadoria dentro. É justamente esse controle, ele é necessário. E você só vai conseguir se o dono realmente estiver lá. Mas tem que também ter aquela ousadia também. Ter aquele ar empreendedor, acreditar, ser visionário. Porque senão, assim, uma pessoa extremamente controladora, ela não avança, ela não prospera, né? E uma pessoa extremamente com esse ar totalmente empreendedor, empolgado, visionário,
ele também tem uma tendência a não ser controlador, a não ser controlado, a não ser organizado. Então, acho que é muito nesse sentido. A dica que eu dou é ter sempre o equilíbrio. Realmente é o controle, a organização e também não deixar de ser empreendedor, visionário e acreditar no crescimento do seu negócio. Porque senão você estagna, né? Seria, vamos dizer, correr os riscos de maneira calculada, né? Até onde eu posso ir, qual o tamanho do passo eu posso dar, né? Porque eu falo muito com o pessoal de consultoria, né? É que o interessante de empresa não é ela não ter problema, mas a busca é ter problemas diferentes dos que a gente já teve. Porque problema sempre vai acontecer. Mas se o problema desse ano é o mesmo do ano passado, é sinal que você está estagnado. Exatamente. A gente também, quando a gente está num desafio dentro da empresa, focado em resolver um problema, a gente é sinal que a gente está evoluindo, né? É sinal que a gente está com problemas novos, sinal que a gente está evoluindo. Então, realmente, é um ponto interessante. Está evoluindo, está enxergando coisas novas, oportunidades novas, erros novos, né, Aline? Dentro do que você falou, né, a ousadia, a importância também de não ter medo de errar, né? Porque os erros vão acabar acontecendo, né? É importante o erro, sabe? A gente ter, mas assim, desde que você tenha consciência de que você errou e que você tem que corrigir e melhorar, né, Diogo? Eu acho que é importante, sim, é necessário errar e corrigir. A gente muda o tempo inteiro, né? O que eu estava pensando ontem, hoje eu já não penso, e não tem mal nenhum nisso, né? Senão a gente fica muito engessado, né? E não é legal, não é bom. E até mesmo também porque o público muda, né? O tempo inteiro. E a gente tem que acompanhar, a gente tem que mudar. Não adianta, se você realmente fica totalmente engessado numa ideia, num pensamento, você não tem oportunidade de seguir, né? De acompanhar as mudanças. E as mudanças ocorrem muito rápido o tempo inteiro e a gente tem que estar ali atento para seguir e acompanhando. Você falou que o Esquinão tem 46 anos? Isso. E se a gente for pensar dentro desse contexto da mudança, pensar quanta coisa mudou, né? Desde o seu pai, né? Desde seu avô, né? Que também era comerciante, até agora, a necessidade, né? É necessário mudar. Aline, você comentou um pouco, né, do contexto histórico aí da empresa, né? Da época do seu pai, que você acompanhou e seus irmãos acompanharam. Dentro disso tudo que aconteceu, todos os desafios, né, que vocês tiveram, queria saber de você qual foi o maior aprendizado que o empreendedorismo te trouxe. Tá dentro disso tudo? Qual foi o seu maior aprendizado? Eu acho que o empreendedorismo, o aprendizado, acho que é muito o poder errar, né? A gente conversou isso um pouquinho antes. E o poder errar, o poder corrigir, eu acho que o empreendedor, eu me sinto muito mais fortalecida, sabe? Muito mais forte. Para enfrentar os desafios que sejam pessoais, né? A gente como mãe, os pais, a família, a gente passa por problemas ali o tempo inteiro e eu acho que o empreendedor, ele fica muito fortalecido, sabe? Resiliente. Eu acho que a oportunidade de ter o plano A, se não deu certo, você vai para o B, vai para o C, você vai até o Z. Eu acho que a gente tem essa oportunidade o tempo inteiro, sabe? De mudar, de corrigir, de aprender, de fortalecer. Acho que o empreendedorismo, ele nos fortalece. Eu acho que, às vezes, coisas simples, né? Que, na verdade, eu julgo como simples. Eu vejo que para algumas pessoas é muito difícil, muito desafiador. E a gente, acho que é muito resiliente mesmo, sabe? Em conseguir, em corrigir e não se abalar tanto, né? Porque a gente passa por muitas coisas, muitas dificuldades. Eu acho que o empreendedorismo, ele nos fortalece muito nesse sentido. Ótimo. Bem bacana, Aline. Aline, sobre essa expansão que ocorreu recentemente, como que o Esquinão se preparou para os desafios que vocês vislumbravam? Olha, Diogo, o Esquinão, eu lembrando do Esquinão há 5, 10 anos atrás,
Hoje eu sinto que a gente está muito mais preparado, muito mais organizado. Então, eu acho que o nosso preparo, ele vem muito no sentido assim, hoje a gente está com um time administrativo, principalmente assim, muito forte, sabe? Então, a gente vai se preparando muito nesse sentido. Nós temos profissionais extremamente qualificados hoje dentro da empresa, né? Que a gente trabalha muito nos bastidores, né? No nosso administrativo. Então, para esse crescimento, a gente acho que focou muito nisso, em deixar a empresa sólida, fortalecida, pensando no esquinão. A gente fortaleceu o nosso time, a gente está com profissionais muito qualificados e justamente para acompanhar o mercado. Então, tem grandes supermercados, né, fora, que são referências em Minas, no Brasil. Então, a gente está com muitos profissionais dentro da nossa empresa, justamente que vieram para agregar e nos ajudar a enfrentar esse desafio novo aí de expansão. Bem legal. Aline, e a gente já está partindo para o final, né? Eu queria saber se você tem alguma consideração, algum recado para os empreendedores, se você puder dar mais alguma dica, né, para o pessoal, vamos dizer, para os associados do Sindicomércio, né, para expandirem o negócio, para crescer, enfim, eu queria abrir esse espaço justamente para a gente ter um pouquinho mais do seu conhecimento aqui. Diogo, primeiro, assim, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar representando, né, eu venho falar pelo Esquinão, contar um pouco da nossa história, mas a gente tem muita referência, né, grande aqui em São João, de sucesso também, né. Hoje a nossa cidade, ela é o comércio são-joanense, acho que é o forte da cidade, né. Então, acho que a gente tem muita referência legal aqui em São João, muitos negócios, mesmo pequenos, que são sucesso, que dão certo, né, que servem como referência. Eu acho que finalizar muito naquilo que eu disse, sabe? É justamente focar na organização e controle do seu negócio, você ter esse controle, ter essa organização, que seja de maneira simples. Você não tem ferramenta, você não tem sistema próprio, mas que faça de uma forma simples, porém organizada e controlada. Acho que isso é o principal. E acreditar no seu negócio e também seguir as tendências, seguir as atualizações, os crescimentos, né, que seja do marketing, que hoje é muito importante, né, dar a sua cara mesmo, pular para frente do negócio, mostrar a sua identidade dentro da sua empresa, para os seus clientes, para os seus funcionários. Acho que é isso mesmo, é vestir a camisa e aparecer, né? Ótimo. Aline, queria te agradecer por estar aqui no Sindicomércio com a gente, trazer esse grande aprendizado, tá? Eu tenho certeza que vai servir de muita referência para vários empreendedores aqui, né? Que talvez não acreditam que a empresa vai chegar num porte tão grande e não acreditam nesse processo de construção, né? Tem dificuldade. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai aprender muito com você e deixar as portas abertas para você voltar sempre que você quiser, porque é um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço, Diogo. Agradeço a oportunidade em nos chamar. Também me coloco à disposição, né, porque a gente sabe da luta, sabe da dificuldade de todo comerciante. A gente, às vezes, parece estar distante, né? Eu mesmo fico muito no administrativo nosso, mas eu queria também me colocar disponível para ajudar quem precisar. Eu sou uma pessoa extremamente acessível, meus irmãos, né, muita gente aí nos conhece, precisar de mim mesmo, sabe, como apoio, uma dica, uma referência, um contato, eu me coloco à disposição para ajudar, porque nós também precisamos, nós fomos muito ajudados também lá atrás, então é isso, me colocar disponível e que possam contar com a gente sempre. Ótimo, Aline, obrigado. De nada. Pessoal, essa foi a nossa conversa com a Aline, do Esquinão. Foi a primeira conversa de um quadro que vai acontecer de maneira recorrente com vários empresários aqui da região de São João del Rei. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e tenham gostado da nossa conversa. Um abraço.